Olá, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobretudo sobre um tema tão importante, né? Tão instigante, que são as colônias espirituais, às vezes um pouco polêmica. Então, nós vamos trazer aqui esse tema com algumas reflexões, tá? Nós vamos refletir sobre esses temas, sempre sobre o crivo da razão, conforme a doutrina espírita nos ensina, né? Então, nós vamos sempre trazer essas reflexões sobre a parte lógica, a razão e sobre os ensinamentos evangélicos que Allan Kardec nos codificou com tanto amor, com tanto carinho para nós, tá certo? Então, eu pediria a todos vocês que vibrassem positivamente, como eu vibro agora, pela gratidão de estar aqui com vocês, pedindo a Deus que nos inspire para que possamos ter um bom estudo e que possamos realmente sair mais esclarecidos desse estudo, tá bom? Que assim seja. Meus amigos, dando início, então, ao nosso estudo de hoje, como todos sabem, nós vamos falar sobre as colônias espirituais, né? Elas são conhecidas, além desse tema, como comunidades espirituais, né? Cidades espirituais. Alguns estudiosos chamam de mundos transitórios, por entenderem que uma oportunidade transitória de os espíritos estarem lá se preparando para uma nova parte da sua reencarnação, da sua programação, né? Então, são lugares destinados, né, aos desencarnados, para que eles possam lá, né, se estabelecerem transitoriamente, para que eles possam lá aguardar uma nova oportunidade, seja ela qual for, conforme a sua programação. Tá bom? Não possui, né, segundo a gente vê dos relatos, uma localização específica, né, uma localização definida para que elas possam estar situadas, né? Na verdade, conforme acontece, né, no nosso mundo material, né? Estão, na verdade, o mais ou menos próximos assim da Terra, segundo o grau de afinidade, segundo o grau de evolução dos seus habitantes. Então, sendo a lei de afinidade, nesse caso, ela é muito responsável por essa organização, tá certo? Então, nós vamos entender isso um pouco mais na frente, à medida que a gente for desenvolvendo o tema, né? Então, vários ao longo da história foram os relatos, né, que os espíritos trouxeram a respeito das colônias espirituais. O próprio Jesus, né, nós vamos encontrar nos textos evangélicos uma parte que ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, né? Pois vou preparar-vos o lugar. Né? Isso está em João, capítulo 15, versículo, acho que 1 e 3, eu anotei aqui, eu acredito que seja isso. Né? Então, veja, o próprio Jesus falou isso. O que seriam esses mundos? Seriam outros planetas físicos igual à Terra? Ou seriam mundos menos densos? Né? Enfim, o que nós podemos extrair disso aí? Né? Nós vamos encontrar também no próprio texto de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né? Eu anotei aqui a questão número 234 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, em resposta à pergunta de Kardec: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem habitar temporariamente. Espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar na erraticidades muito longas, repousar de erraticidades muito longas, desculpa, né? Que são sempre um pouco penosas, segundo o relato aqui. São posições, continuando, são posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Vejam a questão da afinidade que eu acabei de relatar. Então, vejam, esses mundos, eles, se é em razão da afinidade, ele já deixa claro que são vários tipos de mundos diferentes, né? De lugares diferentes. E segundo informações que os espíritos reveladores deram a Kardec a respeito desse tema, não é somente de espíritos inferiores que esses mundos são, como eu posso, povoados, né? Só não existe espíritos superiores, não. Espíritos superiores também, deixando bem claro que existe sim níveis diferentes. E esses espíritos superiores estão fazendo o que lá? Estão se aprimorando, estão se estudando, estão se preparando
por uma nova oportunidade, seja reencarnando ainda, uma próxima encarnação melhor, ou seja, se preparando para uma missão, né, onde ele possa, de alguma forma, auxiliar no bem. Enfim, existem várias oportunidades, várias situações que podem se encaixar nisso. Né? O fato é que existe, em razão da afinidade, existe sim vários tipos de níveis diferentes de espírito povoando esses mundos conforme o seu grau de adiantamento. Né? Então, as colônias espirituais, elas são divididas em razão das suas funções. Né? Nós vamos aqui relatar algumas delas, existem outras, mas, por exemplo, existem as colônias espirituais socorristas, né? Que tem como objetivo principal, claro, atender, como o nome próprio já diz, amparar os desencarnados presos de alguma forma aos seus dramas, né, pessoais, aquela coisa realmente doente, que está doente da alma, que precisa de um auxílio mais forte. Vão ter aquelas mais específicas, mais especializadas, como o caso das colônias correcionais, né? Aquelas que são, às vezes, destinadas aos suicidas, por exemplo. Então, elas são mais especializadas, elas vão atender melhor aquela dor, ajudar aqueles espíritos a corrigir erros que cometeram de forma mais grave contra as leis de Deus, ajudando eles a vencer as suas mazelas, as suas dores, preparando-os para a nova prova que terão após esse fato numa nova encarnação. Então, são umas colônias mais específicas, segundo alguns relatos. Nós vamos encontrar, como a gente acabou de relatar, aquelas específicas para estudo, onde os espíritos vão lá se preparar, se aperfeiçoar, se organizar, planejar a próxima etapa da sua reencarnação ou da sua missão, que porventura possa estar na sua organização, né? Enfim. Então, são vários, existem outros, claro, outros tipos de colônias e com várias especificações, com várias como eu posso dizer, funções, e aqui a gente não vai entrar muito nisso. Né? Nós vamos aqui só falar um pouco sobre as colônias e as suas funções e tentar entender se faz sentido isso para nós. Né? E é importante, no desenvolver esse tema, que nós lembremos que a desencarnação ela não transforma ninguém. Né? É importante a gente ter em mente isso. Então, quem é bom ou mal, quando desencarna, continua sendo o mesmo espírito, com os mesmos defeitos, com o mesmo grau de evolução moral. Né? Não vai existir mudança. Né? Eu não vou me tornar santo porque eu desencarnei, eu não vou me tornar vilão porque eu desencarnei, eu vou continuar sendo o mesmo Anelson que eu era enquanto encarnado, com as mesmas mazelas, com as mesmas provas a serem vencidas aí, com as mesmas culpas, com os mesmos medos, e esses meus pensamentos vão me acompanhar. Né? Os pensamentos que eu tenho em relação a mim, em relação às minhas condutas, irão me acompanhar. Isso é um papel fundamental em relação a essa questão da afinidade. Né? Nós vamos ainda evoluir sobre isso ainda hoje. Ainda. Então, os espíritos que se dedicam ao mal, repetindo, quando estavam encarnados, eles vão continuar vibrando o mal, nessas faixas inferiores, né, quando desencarnam. E me digam, eles vão conseguir, de alguma forma, vibrar ao ponto de entrar numa colônia onde tem espíritos superiores? Não. A vibração vai ser diferente. Ok? Para que vocês possam entender bem essa questão da afinidade. Então, de acordo com as diversas mensagens, né, espirituais que são recebidas, que foram recebidas de diferentes médiuns até hoje, essa categoria de espíritos atrasados se organizam no submundo, por exemplo. Né? O pensamento deles, as vibrações deles levam eles para o submundo. Né? Para colônias onde a faixa vibratória deles sejam deletérias, onde eles possam lá encontrar os seus iguais. Né? Então, e lá, nessa situação, eles vão lá com um firme propósito de combater. Já que eles tiveram essa intenção aqui na Terra, eles vão para esse lugar para combater também as forças do bem. Eles vão continuar aquele firme propósito que eles tinham de serem verdadeiros inimigos da prática do bem, né? Para desequilibrar a humanidade, para alimentar as perversões, porque era isso que eles já faziam aqui enquanto encarnados. Então, é nesses lugares que eles vão encontrar guarida, tá certo? Não, isso é definitivo? Não, isso não é definitivo. Né? Todos nós iremos avançar em algum momento. Então, para melhor entender esse tema, entender como funciona essa questão do grau de afinidade, temos que nos pensar um pouco nos planos espirituais mais próximos da crosta. Então, vamos lá.
temos que, nos planos espirituais mais próximos da crosta, nós vamos encontrar sociedades humanas desencarnadas e que ainda são muito presos à matéria, né? Então, quanto mais preso à matéria, aquele grupo de pessoas for, mais próximo da crosta humana eles vão estar, mais próximo da matéria eles vão estar. Por conta do quê? Por conta dos seus interesses materiais mais fortalecidos, os elos mais fortes que já existiam enquanto encarnado. Lembra que eu falei? Quando a gente desencarna, a gente não muda, a gente continua tendo os mesmos interesses, continua tendo as mesmas aptidões, as mesmas afinidades, e isso continua após o desencarne, ok? E uma outra parcela, ainda dessa sociedade, claro, bem menor, ainda que muito distante da perfeição, elas são menos tocadas pela matéria. Então, elas possuem os talentos sentimentais mais aflorados, dedicam-se à tarefa de auxílio ao bem, eles gostam de auxiliar as pessoas, então, nessas pessoas, elas vão ficar numa localidade, numa colônia ou num plano um pouco mais distante, né, da materialidade, porque eles conseguiram atingir a parte espiritual mais elevada, conseguiram se dedicar mais a isso e conseguiram ascender nesse aspecto de suas vidas, em face do seu desapego, né? E como eles têm desapego, a mente dele não os prende aqui, né? Então, eu acho que não sei se estou sendo bem claro, mas eu acredito que sim. Mas a gente vai, de alguma forma, vai trazendo isso mais claramente para vocês ainda nesse estudo, tá bom? Então, vamos lá. Nós fomos encontrar, e aí foi um divisor de águas, né, para todos nós, com o livro do Nosso Lar. O Nosso Lar ele trouxe, né, ele foi publicado, se não me engano, em 1944, né, através da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo irmão André Luiz. Nós vamos encontrar nessa obra ensinamentos maravilhosos, né? Claro, vão ter lá coisas que nos chocam, né? O Aerobus, né? Aquilo primeira vez que eu li aquele livro, eu achei aquilo meio surreal, achei aquilo um pouco fantasioso, eu fiquei em dúvida realmente, mas vamos pensar, será que é impossível? Se a gente parar para pensar, alguma coisa daquele livro vai contra o que é dito pela doutrina espírita? Mas não foi dito especificamente por Allan Kardec isso. Mas imagina falar sobre isso em 1846, né? Como é que a gente iria, de alguma forma, tratar isso naquela época, né? Então, veja, é importante a gente também levar em consideração essa questão do tempo e lugar que nós estamos vivendo, na época que Kardec teve a oportunidade, né, de ir lá em 1857, por exemplo, quando ele falou dos livros dos Espíritos, qual era o conhecimento que existia na época? Era possível falar de algo tão avançado? Então, tudo tem o seu momento. Nós acreditamos que tudo tem o seu momento e a gente precisa compreender bem isso. Então, nessa obra, no Nosso Lar, os ensinamentos eles revelaram vários aspectos, né, da vida numa colônia espiritual, tratando especialmente de como se desenvolvem as atividades de uma cidade espiritual que adota esse nome, Nosso Lar, né, na época do Nosso Lar. O livro foi bem recebido, com entusiasmo por parte de toda a comunidade espírita, né? Claro, como eu disse no início, com algum ceticismo, parte de algumas pessoas, alguma incredulidade de outras, né? Mas era isso de se esperar. Nós somos pessoas diferentes, pensamos diferente, e é claro que essas divergências vão existir, mas que só contribuem para o crescimento. Se for feito essas... vamos falar de Kardec, né? Kardec, quando teve conhecimento da vida, das manifestações espíritas, das mesas girantes, ele acreditou, ele recebeu aquilo com muito ceticismo. Estudioso que era, ele achava que aquilo não fazia sentido. Só depois que ele foi aprofundando com seriedade, com método, né, que ele se aprofundou no tema, que ele conseguiu compreender que existia um princípio inteligente por trás daquelas movimentações. Então, por que nós, a primeiro momento, vamos negar algo sem aprofundar no tema? Então, esse é o objetivo nosso aqui, tá? Que a gente possa pegar as informações, todas as informações que tem sobre essas colônias espirituais e trazer para todo o conhecimento, para todo o arcabouço que o Kardec nos deixou e ver se é possível, né? E vamos avançar no tema, sem preconceito, sem
sentenças feitas sem nenhum tipo de reflexão, que a gente possa realmente dar o direito a nós mesmos de aprofundar o tema, refletindo sobre cada um deles, né? Então, vamos lá. A codificação espírita, ela ensina um código de conduta que são as verdadeiras leis da natureza, correto? Às quais todos nós estamos submetidos. São as leis morais. Todos nós, concordam com isso? Todos nós estamos submetidos a essas leis imutáveis de Deus, dentre elas as leis morais. Concorda? Assim, com essas leis morais, existe um forçoso processo evolutivo do ser humano, né? Se vê condicionado através dessas leis, a lei de causa e efeito, né, ao progresso. Então, todos nós, inevitavelmente, iremos evoluir, né? Então, claro, por vezes essa lei de causa e efeito traz necessariamente alguns aprendizados doloridos, algumas provas doloridas, né? Todavia, impera essa lei igualmente a lei do amor, né? De modo que a misericórdia de Deus é tão grande que muitas vezes passamos por situações muito inferiores, né? Por dores muito inferiores do que nós fizemos passar, por exemplo. Por que isso, Anelson? Por que Deus, então, isso é justiça? Por que ele faz você passar por algo inferior ao que você fez passar? Porque o objetivo de Deus não é fazer ninguém sofrer. O objetivo de Deus é que nós aprendamos, não é? Ele quer que a gente aprenda a servir, aprenda a amar incondicionalmente. Se a gente conseguir aprender a amar com menos dor, muito melhor. É claro que nós iremos reparar esse mal, mas se a gente puder reparar com menos dor, melhor. Deus é amor, Deus perdoa. Seria estranho que Deus fizesse diferente, não é? Então, a caminhada evolutiva, pelos esses ensinamentos que temos tido, ela continua, né? Não só aqui na Terra, como também nesses mundos transitórios que são as colônias espirituais, tá certo? Então, Deus, como nós sabemos, sendo justo, dá a todos nós, desafios e trabalhos necessários para que, através do nosso esforço, tenhamos o mérito de passar, de ter essas conquistas, de ascender do ponto de vista espiritual. Então, Deus nos dá as ferramentas, nos dá as condições necessárias para que a gente possa, de alguma forma, ascender do ponto de vista espiritual. Todos os espíritos, nós sabemos disso, nós todos fomos criados simples e ignorantes, não é isso que ensina a doutrina? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, para que pudéssemos, com o longo do nosso esforço, gradativamente nos esclarecer, nos aprimorar. Então, e as ferramentas são dadas, a oportunidade está aí à disposição, dadas por Deus. Na origem, na nossa origem, nós seríamos como crianças, né? Somos como crianças inexperientes, né? Só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos necessários através das dificuldades, através da vida que nós temos, das experiências que nós vivemos e que trazem, claro, experiências boas e ruins, erros e acertos, né? Através dessa experiência corporal que Deus nos oportuniza. Não é? Muitos sequer acreditam na reencarnação, quem não é espírita. Por que não é possível nós evoluirmos e acreditarmos num mundo espiritual, num mundo menos denso que a Terra? O que há de tão difícil de crer nisso? Né? Então, vamos refletindo e tentar entender. Nós acreditamos em espírito, nós somos espíritos. Quando me perguntavam, há muito tempo atrás, se eu tinha espírito, eu dizia que sim. Hoje a resposta seria outra. Não, eu não tenho espírito, eu sou um espírito, eu tenho um corpo material. Para algumas pessoas essa resposta chocaria, mas nós espíritas não choca mais. E por que duvidamos tanto, alguns de nós, na colônia espiritual, da existência da colônia espiritual? Não é? Então, ao concluir a prova, essas provas que nós temos, o espírito ele permanece com a sua mesma memória, com o aprendizado que nós adquirimos ao longo da nossa existência. Por isso que dizem, caixão não tem gaveta, da matéria a gente não leva nada. O que nós levamos? Tudo aquilo que a gente adquire de conhecimento, de boas ações, de aprendizado. No final,
né, quando percorrermos as diferentes fases dessa nossa jornada maravilhosa, todos nós sabemos, seremos perfeitos. É bem verdade que essa perfeição ela é uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence apenas a Deus. Mas a perfeição relativa, aquela exemplificada por Jesus, todos nós iremos adquirir. Tá certo? Só a Deus, como eu disse, pertence a perfeição infinita. Só a Deus pertence ser conhecedor de todas as coisas. Nós temos, como eu disse, a possibilidade apenas de adquirir essa perfeição relativa e que, com certeza, nós iremos alcançar, porque é o destino de todos nós, queiramos ou não, porque Deus irá nos impulsionar através das suas leis imutáveis, tá certo? Quando do retorno, então, à esfera da carne, o espírito pode melhorar os seus valores através do quê? Através dos esforços, do aprendizado que eles tiveram onde? No momento, no plano espiritual. Ou seja, fica difícil a gente crer que nós ficamos no nada, né, aguardando reencarnar. Né? Quer dizer que nós ficamos lá no nada, refletindo no nada, sem ter condições específicas para que nós possamos nos aprimorar e vem nós nos reencarnamos. Alguns espíritas dizem que sim, que nós ficamos num lugar na nossa consciência apenas. Né? E a gente precisa entender que a gente precisa dos recursos que Deus nos disponibiliza, que Deus, né, é infinito, né? Então, com os recursos que Ele nos disponibiliza para que nós possamos nos aprimorar, para que nós possamos nos tornar melhores, não é? Então, é através desses lugares intermediários que a gente alcança isso. Ao retornar à prata espiritual, à esfera espiritual, que o espírito continua essa jornada de aprimoramento. É lá que ele encontra, como eu disse, os recursos necessários para que eles possam ter o auxílio do progresso. Fica difícil pensar diferente, não é? Então, com efeito, repito, como dizia Jesus, não se turbe o vosso coração, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe os corações. Deus é Pai, Deus é amor. Novas oportunidades lhe serão dadas. É isso que Jesus quis dizer. Não se preocupe, meu filho. Deus não desampara ninguém. Existe um lugar para você reservado, para que você possa se melhorar, se aprimorar. Você não ficará desamparado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas do meu Pai. Bonito, né? Saber que nós não somos desamparados, que nós somos filhos queridos de Deus. Nada nos faltará. Isso é importante a gente refletir sobre isso, né? Essa revelação, então, além de explicitar a pluralidade dos mundos habitados, é destinado à experiência encarnatória, né? Também indica a existência de uma multiplicidade de moradas, de um plano espiritual, né? Deixando bem claro que a vida não se encerra com a matéria, não é? A passagem, ela reforça, e eu creio nisso com convicção, ainda ser insustentável a noção do céu e inferno, né? Que algumas religiões incutiram, até vezes por questões políticas, por questões pessoais, incutiram no ser humano, né? Que sempre nos foi, de alguma forma, passada, sendo essa completamente incompatível com a ideia soberana de justiça e de bondade de Deus, né? Como é que você vai ser condenado ao inferno eterno, ao céu eterno? E que mérito existia nisso? E como é que você vai progredir, não é? E só o Espiritismo, através da doutrina espírita, consegue nos explicar, né, essa questão da justiça de Deus. Então, na verdade, o mundo espiritual não é formado por meios estanques, por meios e bem delineados geograficamente, como eu disse há pouco. Não. Ele vai variar, né? Ele pode variar ao infinito, conforme o quê? Conforme a afinidade, conforme a evolução, né, do espírito, ou seja, de acordo com a elevação que os seus pensamentos e seus sentimentos têm naquele momento, né? Maior ou menor ligação com a matéria, com as suas dores, com as suas culpas. Então, conforme ao seu grau. É só a gente relembrar um pouco do nosso lar, né? Portanto,
o destino do espírito desencarnado não consiste propriamente em céu e inferno, né? Não consiste em um prêmio ou em uma punição determinada assim de forma casuística, não, né? Mas é um verdadeiro reflexo da vibração que o espírito tem no momento que ele desencarnou. Veja, se eu desencarno com muita raiva, com muito ódio, com muita revolta, será que eu vou conseguir ter uma vibração boa o suficiente para mim ter afinidade com o mundo de paz, de amor, de tranquilidade? Agora, se eu desencarno de forma tranquila, grata, né, de forma realmente generosa, será que eu vou para um mundo sombrio? Claro que não. Vibração. Isso acontece aqui na Terra, meus amigos. Às vezes a gente tem choques entre pessoas de vibrações diferentes. Não tem aquelas pessoas que a gente não consegue se relacionar porque a energia não bate com a nossa? Não existe isso? Então, isso é vibração, é a mente trabalhando, né? O pensamento humano é importante que se diga isso, tá? É muito importante, tem tudo a ver com o que a gente está estudando, possui força criadora. Sim, o pensamento humano possui força criadora, sobretudo no mundo espiritual, gente, onde nós estamos com a nossa mente aberta, né? Em que a matéria é mais sutil, de modo que tudo que se pensa, de acordo com a intensidade que se pensa, elas podem se materializar, né? E ele adquire forma, adquire vida. Os nossos pensamentos, eles criam aqui na Terra e criam muito mais no plano espiritual. E assim cada alma entra em ressonância, né, com as correntes mentais em que respiram aqueles que se assemelham a ela. É a sintonia. Quem de nós não pensa em alguém e aquela pessoa liga para você? Quem de nós não pensa em alguma coisa, aquela coisa acontece como se fosse uma intuição daquilo, ou como se a gente vibrasse? É pensamento. Nosso pensamento não tem limite. Ele chega onde nós quisermos. Se propaga pelo fluido cósmico universal. Né? Então, vejam, nós estamos mergulhados nesse fluido. Um condutor do pensamento. E imagine enquanto desencarnados, onde a matéria já não é mais um limitador dessas ondas pensantes que nós temos. Né? Então, a literatura espírita traz verdadeiros relatos de diversos cenários do além-túmulo. São vários, inúmeras e variadas colônias que agregam espíritos durante o período em que permanece na erraticidade, bem como zonas, né, ainda marcadas pelas dores, sofrimentos. A gente conhece como umbrais ou as trevas, né, em algumas literaturas traz isso. O umbral, por exemplo. Umbral, como muitos conhecem, é aquela zona obscura, né, de quantos no mundo não se resolveram a atravessar a porta dos deveres sagrados. Né? Então, lá a gente vai encontrar pessoas que relatam a sua existência no umbral. Né? Então, eles passam por lá, ficam alguns momentos lá a fim de cumprir, demorando-se ou não, vai depender muito do seu pensamento, do seu arrependimento, da vontade, pedido de misericórdia que possa surgir dele. Né? Então, trata-se de região que começa na própria crosta terrestre, se concentra, revertida, na verdade, de pesados fluidos. Né? E esses pesados fluidos, por quê? Porque quanto mais perto da crosta terrestre, mais materializado está. Então, devido ao apego que algum espírito possa ter tido no mundo material, e devido aos sentimentos de egoísmo, de orgulho, de culpa, então, enfim. Portanto, o umbral é, na verdade, o resultado do quê? Das nossas construções mentais, não é? Construções mentais negativas, né, que permanecem no espírito depois do desencarne, né, e que fazem com que ele se sintonize com esses lugares, né. Então, vale destacar, meus amigos, e aí, antes que eu esqueça, que o espírito não estagiará necessariamente nas zonas umbralinas, e que mesmo aqueles que lá se encontram, permanece apenas o período de tempo necessário para ele vencer essas privações. Então, não quer dizer que eu vou desencarnar hoje, que eu vou parar no umbral. Não. Nós estamos aqui, a doutrina veio nos preparar para isso, para que a gente possa, de alguma forma, melhorar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e para que, ao desencarnar, a gente possa sair com uma vibração boa. Ah, Nelson, eu sou espírita, eu não vou para um umbral, porque eu já conheço essa forma de agir, então, na hora que eu estiver morrendo, eu vou
pensar bonito, vibração, não é assim que funciona. Os espíritas também vão para o umbral, tá? Não é o fato da religião que você adota. Vão ter evangélicos, vão ter católicos que não vão passar por um umbral. É o sentimento. É o sentimento que cada ser tem, entende? Não basta conhecer, tem que praticar. Não basta saber o evangelho de cabo a rabo, nós temos que praticar. Então, esse é o grande desafio. É isso que a doutrina espírita... É claro, nós temos algumas vantagens em relação às outras religiões por ter esse conhecimento. Ok? Isso é perfeito. Mas isso não dá para a gente, a regra, sou espírita, tá, gente? Está aqui a carteirinha, eu frequentava tal centro espírita, vou entrar aqui nessa colônia espiritual do bem. Não. Pensamento. E é esse pensamento que nós temos que trabalhar, é esse pensamento que nós temos que aprender a lidar para que a gente possa melhorar, tá bom? Então, nós temos que vencer ao máximo, esgotar os resíduos mentais negativos, né? Você vê lá no livro Nosso Lar, por exemplo, relata que André Luiz, né, ele era aferrado de orgulho, né, e ele demorou muito tempo no umbral, né, muito tempo, 8 anos, né, salvo engano, 8 anos no umbral. Né? Por outro lado, vão ter outros que ficaram bem pouco tempo, né, em outras literaturas espíritas que nem se demoraram. Então, não existe uma regra, tá? Não existe uma regra. As regiões trevosas, na verdade, por sua vez, nós falamos um pouco do umbral, mas as regiões trevosas, e eu acho que vale a pena a gente destacar um pouquinho sobre isso, já que nós falamos, elas são aquelas que mais inferiores ainda que o umbral, né, de que se tem notícia, os lugares mais inferiores de que se tem notícia, onde lá estagnam espíritos efetivamente recrudescidos no mal, aquele que realmente gostam, acreditam que são o próprio mal, né? Então, como consequência das suas escolhas, né, e das suas emanações mentais, eles prendem-se como verdadeiros abismos lá, e eles não conseguem sair de lá até que um dia o amor toque aquele coração, até que um dia eles cansem de sofrer, até que eles peçam por misericórdia e abram realmente uma brecha nos seus corações para eles possam ser socorridos, né? Então, apesar da angústia que a notícia das zonas inferiores possa acarretar para todos nós, né, é necessário que a gente possa refletir e ter em mente 2 fatores fundamentais e que reforçam, né, a noção da bondade divina, né, meus amigos. O primeiro desses fatores é que todo mal, né, é transitório. Todo mal é transitório. Em decorrência da sabedoria de Deus, o próprio mal, muitas vezes, ele é utilizado como ferramenta, né, para o progresso. Como assim, Nelson? Como é que isso acontece? Então, ainda que cenários tenebrosos, das zonas de sofrimento, não possuam distrações ou elementos que instigam a fuga mental, eles compelem as criaturas, de alguma forma, a se voltarem para dentro de si. Então, enquanto eles estão lá naquele momento, em algum momento eles vão entender que aquela dor que fizeram eles mudarem, que fizeram eles se revoltarem, aquela dor ela precisa ser sanada. E naquele momento que aquela dor realmente começa a fazer sentido, eles começam a entender o porquê que eles caminharam para aquele lado, é que aí vem o auxílio. Então, mesmo nesses lugares onde a gente pensa que não tem mais jeito, o íntimo, o interior deles, em algum momento, claro, impulsos mentais, vão ter estímulos dos espíritos que querem afins, familiares, que oram por eles, em algum momento ele vai ser tocado por tanto auxílio que ele vai receber. Por isso, a importância da oração, né? E o segundo ponto que eu queria dizer é que o amor de Deus, ele está sempre presente, meus amigos, em tudo na nossa vida, de modo que mesmo os locais mais tenebrosos, locais mais grosseiros, mais longe da luz do mundo espiritual, há socorro disponível. Sim, sempre há. Né? A gente vai encontrar isso no Salmo, né? Salvo engano, eu anotei aqui, Salmo 139, né? Deus sonda e conhece a todos, né? Deus sonda e conhece a todos e pode ser encontrado em qualquer lugar, mesmo nas regiões sombrias, mesmo nas regiões abismais. Tá bom, meus amigos? Então, nunca percamos as esperanças, nunca nos achemos indignos de elevar o nosso pensamento a Deus. Por pior que possa parecer, que nós possamos parecer diante daqueles com quem nós caminhamos, nós sempre podemos elevar o nosso pensamento a Deus, nós sempre podemos mudar a nossa conduta e mudar, em especial, os nossos pensamentos, né? Então, a lei de causa e efeito, ela é uma lei de Deus, uma lei
inafastável, iderrogável, né? Mas não é inflexível. É como eu disse acima. Como assim, Anel? Não é inflexível? Porque, como eu disse, né, contando com esses dois fatores importantíssimos, tempo e reencarnação, esses dois fatores, eles são fundamentais para amenizar, muitas vezes, a nossa colheita, né? Então, assim, ainda que a colheita ela seja vinculada à semeadura, e ela sempre é, a boa vontade permite que o enfrentamento dos efeitos corra de uma forma mais leve, uma forma mais amena, né, o mais proveitosa possível. Porque, como eu disse há pouco, Deus não quer que a gente sofra, gente. Ele quer que a gente aprenda, né? Então, há que se pontuar isso, né? Há que se pontuar que o livre-arbítrio permanece também, né? Mesmo no mundo espiritual, o nosso livre-arbítrio nos segue a nossa existência toda. Assim, um amparo que se possa ter, depende do sincero desejo de ser socorrido, né? Possibilitando, inclusive, a sintonia vibratória necessária para a cooperação dos bons espíritos, dos missionários que querem nos ajudar. As obras espíritas, elas relatam muito isso, elas nos oferecem certeza, né, do auxílio. Muitas vezes os espíritos familiares, como eu disse, né, e amigos da pessoa, já desencarnados, vêm recebê-la no momento do desencarne, entrada no mundo dos espíritos, e a ajudam a desligar-se dos entrelaces da faixa da matéria. Mas, é claro, o livre-arbítrio sempre está conosco. É preciso que a gente possa, de alguma forma, exercer esse livre-arbítrio para o bem. Inevitavelmente vai acontecer. O tempo que isso vai levar é que depende de cada um de nós, né? Então, existe, sim, verdadeiras equipes organizadas em diversas colônias, né, que se ocupam ao penoso trabalho de amparo dos desventurados, que se ocupam em manter sempre observando as regiões inferiores, vendo quem pode ser auxiliado. Isso existe constantemente, né? Então, o mundo espiritual conta, né, com instituições situadas, sim, nas próprias zonas umbralinas, voltadas ao acolhimento e tratamento dos espíritos, né, para o seu posterior, claro, encaminhamento às colônias, dependendo da necessidade deles, que é uma socorrista, de correção, de estudo no momento posterior, né, ou mesmo seu retorno ao mundo material no momento oportuno, né? Então, a dedicação e a organização dos espíritos amigos é tão admirável, é tão determinada, que é uma cuidadosa preparação. Vejam, meus amigos, sempre há isso, a gente vê relatos nos livros, né? Uma cuidadosa preparação para o acolhimento dos espíritos em casos como de catástrofes. Nós vamos ver isso, por exemplo, inclusive a criação, né, de instituições temporárias, de agrupamentos temporários para determinadas situações, como, por exemplo, tsunamis, terremotos, né, guerras, como recentemente estamos tendo, pandemia, né, que foi recente, que que acabou gerando, né, um desencarne coletivo de grande quantidade de espíritos, né, que acabaram sendo numerosos nesse momento. Então, são realmente campanhas de acolhimento que são criadas no plano espiritual para acolher todos esses espíritos que, sobretudo, que vão desencarnando de forma abrupta, sem a devida preparação, não estavam doentes, não sabiam o que estava acontecendo e acabam desencarnando. Eles precisam desse auxílio, né? Claro que cada um conforme os seus pensamentos, conforme as suas necessidades, né? Então, voltando com relação às colônias espirituais, tem-se que os espíritos, né, e a gente não pode esquecer disso, não estagiam nas zonas de sofrimento, ou aqueles que delas são resgatados passam a viver nelas de forma constante. Não, em algum momento a necessidade do aperfeiçoamento irá os tirar de lá, né? Então, nesses locais, né, grupos de espíritos errantes ou desencarnados se estabelecem, né, transitoriamente, enquanto aguardam novas reencarnações. Nas colônias espirituais, né, são lugares transitórios, onde nós vamos receber a preparação adequada para que nós possamos, de alguma forma, cumprir com o nosso planejamento, né? E a gente vai encontrar isso, né? Em vários relatos da literatura espírita, né, que a gente vai encontrar que são cidades,
né, estruturadas em edifícios de natureza sólida. Como assim sólida? Mas matéria, não existe matéria, uma matéria mais sutil, mas existe, né? Sobre terreno fértil, existe planta, vegetação, né? Então, vejam, e que se conhece a crosta e pode ser tipo de diversos, tais como eu falei acima, né? Vários tipos de colônia, de estudo, socorrista e outras. Então, vai depender do grau e da necessidade que se faça necessário naquele momento. Então as colônias apresentam, como eu disse, prédio. Ai, meu, será que é possível? Gente, por que não seria? Por que não seria? Será que Deus limitou que apenas a Terra, essa materialização, somente aqui que nós podemos construir? Veja, não faz sentido, né? As colônias apresentam prédios, apresentam pátios, apresentam jardim, casa. Por que não? Se é o pensamento que cria, se é na espiritualidade nós temos condições de criar melhor, né? Então nós temos que ter, com o nosso, ainda que pelos nossos pensamentos, criações que nos possibilite um bem-estar favorável, uma condição favorável para o nosso aprimoramento, né? Então tal conceito ele foi realmente muito ventilado. Muitas, como eu disse, pessoas criticam, têm o ceticismo em relação a isso, mas vejam, a gente tem que passar isso pelo crivo da razão, né? Nós temos que refletir, será que não seria possível? Então, tal conceito foi amplamente, né, meus amigos, amplamente abordado na série denominada A Vida no Mundo Espiritual, né? A gente viu isso aí, né, pelo livro do Espírito André Luiz, né? Nós passamos isso, mas também foi relatada, né, por Allan Kardec nas obras básicas da doutrina espírita, né, que apesar de não ser refletir explicitamente, como eu disse lá há um pouco tempo atrás, as colônias, nelas se encontram algumas referências ao caso, né? Não se podia falar sobre isso naquela época, em 1857, 1960, não se tinha o conhecimento necessário para isso. Quanto tempo demorou para a doutrina espírita aparecer? Não é porque Jesus não falou claramente da doutrina espírita quando esteve aqui que ela não existisse, que não existiam os espíritos. Não era possível falar naquela época. Tudo tem seu tempo. Então, a revelação da doutrina espírita ainda está acontecendo através das obras, né? Os espíritos informam, né, e em diversos relatos, que o mundo invisível ele há elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, da atmosfera, né? Que eles têm o poder, como eu disse há pouco, sobre esses elementos que está longe de se suspeitar que nós podemos conhecer, né? Eles podem concentrar a sua vontade nesses elementos e fazem essa matéria passar por transformações que queiram. A nossa mente molda. A gente ainda não tem condição e capacidade de compreender isso. E não é porque nós não podemos compreender que essas coisas não existam. Entende? Então, isso faz sentido para vocês? Porque faz total sentido para mim, né? Claro, respeitando pensamentos diversos, mas eu estou aqui para falar um pouquinho do que eu penso, né? Do que eu li, do que eu sinto em relação a isso, mas estou aberto também a ouvir outras opiniões para que a gente possa avançar, né? Os espíritos informam, ainda que na erraticidade, se aplicam a pesquisar, a estudar, a observar. Isso está aí no relato de Allan Kardec. Onde eles poderiam, gente? Onde que eles poderiam fazer essas atividades, se não em locais que ofereçam um mínimo de estrutura adequada para isso? Eu vou estudar no vazio, no nada. Não faz sentido na minha cabeça. Então, nas colônias, é natural, penso eu, que a luta do bem para extinguir o mal ou o desequilíbrio da mente continue com as características conhecidas da costa da Terra. É natural que isso aconteça. Né? Por quê? Porque nós ainda estamos presos a isso. Né? O interesse, na verdade, pela ascensão do espírito aos planos superiores é a marca. É a marca de todos aqueles que buscam, de alguma forma, mudar, né? Que buscam, de alguma forma, despertar em si o respeito a Deus, respeito ao amor ao próximo. Então, é natural que isso seja de forma gradativa, de forma progressiva e ao tempo do esforço de cada um, né? Então, o trabalho do bem, gente, é incessante, aqui na Terra como fora daqui. Né? A religião não tem a religião não tem dogmas, né? A filosofia cata
que é o que a doutrina espírita nos ensina, capta os melhores pensamentos, onde eles se manifestem. Então, a nossa razão ela vai tirar o de melhor de cada pensamento. A ciência é humanitária e o esforço próprio, o aperfeiçoamento íntimo é um impulso inegável, infatigável, que cada um das suas criaturas de boa vontade tem, não é? Então, existe, sim, centenas de colônias, né, em torno da Terra. Existem colônias localizadas, sim, nas zonas umbralinas, conforme o grau de vibração que ela existe, como anteriormente eu falei. Então, mas também existe outras situadas em zonas espirituais mais elevadas, onde espíritos mais aprimorados, em condições melhores, estão, não é? Então, o intercâmbio entre as colônias espirituais, ele é constante, ele é normal, ele é natural, tal como acontece aqui na Terra, entre as diferentes comunidades que se sustentam, que se confraternizam, que se ajudam mutuamente, né? Embora cada frequentador de cada região possua as suas próprias específicas características, todos eles, de qualquer sorte, operam, né, em favor do desenvolvimento moral daqueles que podem ajudar, né, dos habitantes desencarnados em que recebem, preparando-os, né, independente do grau que eles estejam, para o cometimentos futuros, para novas reencarnações, para novas missões, para novos trabalhos abençoados pelas leis de Deus, né? Então, vejam, como nós observamos, meus amigos, nos relatos disponíveis que nós temos até hoje, a lei do descanso, ela é respeitada também no plano espiritual. Há momentos em que espíritos, eles precisam descansar, repor suas energias. A forma que isso vai acontecer é que é diferente, né? Então, a lei do trabalho, ela é rigorosamente cumprida. Não existe quem fica ocioso, né? De forma alguma, em razão da lei do trabalho, em razão do progresso. Mas é claro, os espíritos precisam se recarregar. Como isso acontece? Vai depender, como eu disse, do grau de evolução de cada um, não é? Então, dependendo do grau de evolução de cada um, eles vão... vamos lá, vamos lembrar do livro do nosso lar, né? No nosso lar, nós vimos lá que a nutrição de alguns espíritos acontecia, inclusive, com caldos, sucos de fruta, enfim, vai ter lugares, colônias espirituais mais avançadas, em que essa forma de recuperar vai ficando cada vez mais relacionada à mente, né, ao pensamento, à respiração, à absorção de princípios vitais da atmosfera. Então, vai depender da materialidade, da moralidade, do aperfeiçoamento de cada espírito, mas que sim, vão ter que sempre recarregar, né? Todavia, aqueles que cooperam ativamente, né, em prol do bem, que é o que se espera que nós todos façamos um dia, né, conseguem ascender, meus amigos, com o fruto do próprio esforço, sendo que esse progresso, né, de cunho unicamente individual, ou seja, cada um, segundo as suas obras, ele vai acontecer em razão do nosso esforço comum, do nosso trabalho enquanto espíritos. Cada criatura, como eu disse, ele é um ser único. Cada criatura, ele trabalha em prol do desenvolvimento dos outros, do seu próprio desenvolvimento. Mas ninguém é responsável pelo nosso aperfeiçoamento, somente nós. Então, um verdadeiro universo nós somos, né? Em cada desencarnação, né? Cada desencarnação é uma desencarnação singular. Todas as vezes que a gente encarna, desencarna, nós voltamos melhores, voltamos diferentes. Então, os casos que se apresentam através da literatura espírita têm a finalidade, penso eu, apenas de expor parâmetros, tá? De mostrar experiência, de possibilitar esclarecimentos, né? De modo a incentivar cada um de nós na reflexão em seu próprio progresso moral, mas a luta é individual, o caminho é individual, né? Então, os encarnados possuem um recurso importante, penso eu, né? Nós que estamos aqui nesse grande hospital que é a Terra, que permite a colaboração com aqueles que se desligaram do corpo físico, que são as boas vibrações. Nós todos podemos cooperar com os entes queridos que partiram antes de nós. Todos possuem em si, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende
bem além dos limites da nossa esfera corporal, por meio da oração. E a oração é um ótimo instrumento, um ótimo exercício para manter a nossa mente sã e, em especial, nos preparando para aquele momento derradeiro que todos nós iremos passar, que é o desencarne, é o desenlace dessa matéria. E essa vibração, esse pensamento sutil, esse sentimento de gratidão, de alegria, né? Esse pensamento, essa vibração boa é fundamental, como nós vimos pelo estudo de hoje, para que nós possamos nos alocar em um bom lugar, vencendo as nossas mazelas, vencendo nossos medos, vencendo nossas angústias, nossos pendores espirituais, através da oração, das boas ações, nos redimindo, é que nós vamos conseguir isso, né? Então, apesar de a prece ela não resultar na mudança efetivamente dos desígnios de Deus, porque ela não muda os desígnios de Deus, a alma para a qual se ora recebe, com certeza, tá, um alívio quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores, né, que trabalham para amenizar as suas dores. Então, o desejo de melhorar, estimulado pela prece daqueles que nos amam, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores, né, que querem ajudá-lo, que querem auxiliá-lo, que vêm esclarecê-lo, que vêm consolá-lo, que querem dar esperança, que querem impulsionar ele. Então, é importantíssimo que a gente possa sempre estar orando para aquelas pessoas que nós amamos, ou mesmo para aqueles que a gente acha que se encontram em sofrimento, para que eles possam, de alguma forma, amenizar os seus corações, aliviar as suas barreiras, para que eles possam ser acolhidos, né? É importante para nós também termos esse conhecimento, para que no nosso momento, na nossa hora, nós possamos ter essa ferramenta tão importante para sermos auxiliados. Então, é importante considerar que, acima de todas as circunstâncias, encontra-se Jesus, acima de tudo, né? E a sua doutrina de amor está sempre a nos amparar, que corrige, que ampara, sem nunca nos deixar, né? Só aqueles que o buscam, né, na sua ânsia, claro, serão felizes sempre. Então, que nós possamos compreender que nós estaremos no lugar que for adaptado para a gente, né? O céu, o inferno, eles estão aqui na nossa mente, no nosso coração. Nós vamos estar no lugar que nossos pensamentos, nossas vibrações, nosso grau de adiantamento irão nos levar. Então, as colônias espirituais são isso, tá? São lugares que nos acolhem segundo as nossas obras, segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa condição moral. É como eu penso, é assim que eu acredito, e espero que eu possa ter acrescentado a vocês alguma coisa, alguma reflexão. Eu acho que esse estudo, ele não se acaba por aqui. Acredito que nós temos muito ainda a falar sobre esse tema, de refletir sobre esse tema, e através do estudo da doutrina espírita, através do Pentateuco kardeciano, nós podemos encontrar muitas respostas, né? Podemos melhorar esses pensamentos e adequar à realidade verdadeira. Então, faço votos que vocês continuem o estudo de vocês, assim como eu busco o meu, que nós possamos estar juntos sempre caminhando, tá certo? Mais uma vez, eu queria agradecer sinceramente a Deus, primeiramente, pela oportunidade, né, que nós possamos juntos estar caminhando, agradecer que nós tivemos uma grande oportunidade no dia de hoje, que nós possamos caminhar sempre em direção a Deus, com esforço, com dedicação e com o auxílio dos bons espíritos. Que assim seja. Obrigado, meus amigos, e até uma nova oportunidade. Fiquem com Deus.